Olá, eu sou o Blitai e hoje a gente vai conversar sobre uma das distinções e olha, vou confessar para vocês que me surpreendeu bastante, tá? Estamos falando aqui sobre a distinção do Capitão do Conclave Pirata, lá do Heróis de Arton, tá? Eu vou dizer um negócio para vocês, aqui a gente vai falar sobre a distinção, como você consegue ela e analisar os poderes, então já deixa o like, se inscreve no canal, que isso é importante demais, mas eu vou abrir um parênteses rápido aqui. Sempre que eu vejo alguma coisa relacionada aos mares de Arton, me dá uma baita de uma vontade de fazer uma campanha relacionada ao mar, uma campanha marítima em Tormenta 20, tá? Eu já teorizei aqui no canal que vai existir ainda uma jornada heróica em Tormenta 20 chamada Em Busca de Oceano, que vai ser uma aventura marítima para encontrar o deus oceano que está desaparecido. Mas por enquanto isso é só uma teoria minha, mas o sistema, né, o cenário de Tormenta 20 vem lançando várias coisas aí nos últimos anos que vão fomentando cada vez mais essa teoria. Então a gente teve lá no Ameaças de Arton uma categoria exclusiva para inimigos marinhos, a gente teve aí agora a distinção e outros itens relacionados ao mar, a gente tem a mecânica de base que dá perfeitamente para ser aplicada em um navio. Então, cara, as coisas vão acontecendo ali, e se a Jambono lançar essa aventura jornada heróica, eu vou fazer ela no canal, hein? Escuta o que eu tô dizendo. Muito bem, vamos lá então falar sobre o Capitão do Conclave Pirata. Uma distinção, galera, obviamente que ela é bem focada ali em bucaneiro, mas nada impede que você faça ela com outra classe, tá? E ela me surpreendeu bastante por uma habilidade que ela tem aqui que realmente faz menção, cara, faz meus olhos brilhar, tá? Olha só, o livro ele conta pra gente que por muito tempo os piratas de fato tiveram aquele estereótipo de serem bandidos, escravagistas, que sequestram pessoas, entre várias outras coisas. Mas existe um marco na lore de Arton que mudou essa visão aí da população para sempre. Por quê? Ele fala pra gente o seguinte, olha, existe um lugar, né, uma ilha chamada Quelina. E lá era um lugar onde realmente os piratas ficavam, né, aqueles vilões procurados que a gente imagina, né, como se fosse o Caribe na era da pirataria. Só que essa ilha, ela foi atacada durante a Guerra Artoniana e os puristas queriam tomar ela, expurgar os piratas e tudo mais. E eles quase conseguiram, se não fosse ali por um pirata chamado James K. Tá? Porque basicamente o James K, ele não só impediu que a ilha fosse tomada, mas como ele fez com que ela ficasse amaldiçoada, tomada por mortos-vivos. Então os piratas perderam sua ilha, mas os puristas também não a conquistaram. E aí depois disso, dois piratas famosos ali fizeram algo que eles chamam de Conclave Pirata. Então é uma nova instituição comandada pela pirata Izzy Tarante e também pelo minotauro Sidious Tiralis. E eles são conhecidos aí como a Dupla Coroa. Então tanto ela quanto o Minotauro se juntaram na Dupla Coroa e formaram ali a organização chamada Conclave Pirata. Inclusive, eu não vejo a hora dessa sair como uma organização formal, né, na mecânica de organizações, que já tem vídeo aqui no canal. Esses dois, então, eles instituíram um Conclave Pirata e eles estão cada vez mais recrutando membros aí para sua ordem, que acima de tudo ela é uma ordem de ajuda mútua. Mas as coisas mudaram bastante desde aquela época da Ilha de Quelina. Eles adotaram, assim, para essa organização novos dogmas, novas oportunidades de fazer a coisa certa. E agora, já que os puristas eram vistos como grandes vilões, eram escravagistas, entre várias outras coisas, o Conclave Pirata passou a abolir isso completamente. Então, por diversas vezes você vai ver os piratas do Conclave Pirata fazendo o bem. Pois é, os puristas são inimigos jurados deles, pelo que aconteceu no ano passado, e os escravistas também são amplamente atacados e derrubados, tá? Então, eles agora estão mudando um pouco ali a perspectiva que a gente tem de piratas como um todo. E isso é interessante. Aí ele conta pra gente aqui sobre a Conclave Pirata em si, né? Falando como eles fazem parte de um grupo poderoso, um grupo organizado, que cada vez mais vai tomando força aí nos mares de Arton. E ele fala também que o Conclave acaba, algumas vezes, se importando mais com o navio do que com a própria missão, né? Então, ele fala que, olha, assim como o ginete de Namalcá se importa muito com o seu cavalo, o capitão do Conclave Pirata ele vai se importar muito com o seu barco, devendo manter o seu barco sempre a salvo, e raramente o capitão vai abandonar o seu barco, né? A menos que ele possa garantir que o barco está seguro. Então isso é muito legal, né? Numa campanha aí, você fazer uma aventura marítima com o barco sendo uma base, dá muito certo, cara, dá muito certo. Escuta o que eu tô te falando. E aí ele fala pra gente da própria admissão, né? Existem alguns passos pra você virar um capitão do Conclave Pirata. Não é muito difícil, tá? Vai depender muito de como o mestre vai querer trabalhar isso dentro da própria aventura. Porque o primeiro grande passo é você ter um barco. Então, eles não vão te dar um barco igual, né? Você não vai ganhar um barco ali, você vai ter que comprar um, você vai ter que roubar um, ganhar um, fazer alguma coisa para conseguir um barco. Esse é o primeiro passo para a admissão do capitão do Conclave Pirata.
Sem um barco, você não vai a lugar nenhum. Depois disso, você precisa arrumar ali uma tripulação. Então você precisa de várias pessoas dentro do navio, você vai precisar realmente de uma rede de NPCs ali junto com você no navio. E claro, os seus amigos aventureiros podem e devem fazer parte da sua tripulação aí para facilitar a sua vida, mas só o grupo de aventureiros não basta para comandar um navio. Ele deixa bem claro que você vai precisar ali de um pouco mais do que isso. E aí ele fala pra gente o seguinte, olha só, que depois disso, né, você vai ter que realmente chamar a atenção ali do conclave pirata. Você pode fazer isso derrotando puristas, você pode fazer algum grande feito no mar ou algo do tipo, e aí um dos piratas, né, provavelmente a Izzy, ele cita aqui, você vai ter um convite para se juntar a eles. Então você precisa de um barco, de uma tripulação, então chamar a atenção deles para um convite. E depois disso você vai ter que cruzar o Mar Negro. O Mar Negro, galera, ele é um mar que fica lá no oeste de Arton e que agora ele tá muito perigoso, né? Dizem que existem várias criaturas marinhas por lá. Então parte da aventura para conseguir conquistar essa admissão inclui você fazer um passeio pelo Mar Negro e enfrentar os perigos daquele lugar. Uma vez que você cruzou ali o Mar Negro, você vai receber efetivamente a localização do Sentença. O que é o Sentença? O Sentença é o grande barco, uma fusão de navio e forte que a dupla coroa realizou. Aqueles piratas que eu comentei, eles uniram forças e basicamente o Sentença ele é um navio, mas também é uma fortaleza gigantesca que navega por aí e que é a sede do conclave pirata. Então depois que você cruza o Mar Negro, provavelmente o Sentença ele fica rodeando por lá, você vai receber a localização e você vai ter que ir para lá com a sua tripulação. Primeiro, jurar lealdade à dupla coroa, jurar lealdade ao conclave pirata. Esse é um passo bem importante da admissão. E, inclusive, isso não sai barato, tá? O livro fala pra gente ali que eles sempre vão cobrar 10% das suas conquistas ali, ó. Fornecer o mínimo de 10% do que saqueia para a operação e ampliação do Sentença, que é essa fortaleza. Então, esse é mais um dos requisitos ali. Só que acabou? Ainda não. Depois que você jurou lealdade, você ainda precisa fazer uma grande aventura. Então ele fala que você precisa ir lá e buscar algum saque significativo em alto mar de inimigos do conclave. Então não pode ser qualquer saque, você não pode sair abordando qualquer navio aí. Vai ter que ser um navio específico de um inimigo do conclave. Eu acho que é bem interessante aqui, porque como narrador, ele poderia aproveitar essa oportunidade para colocar inimigos na aventura interessantes. Então, algum antigo capitão do conclave pirata que traiu eles, algum navio purista que está circulando por lá, algum, sei lá, tem inimigos dos mais variados ali possíveis, mas dá uma abordagem para uma aventura muito legal. Então você precisa ir sem bandeira lá e saquear esse inimigo, né, derrotar esse inimigo marinho do próprio conclave. Depois que você faz isso, você entrega o saque total lá na dupla coroa e no Sentença. Então você não vai ficar com nada desse saque, tá? E aí eles decidem o que é o suficiente. Depois disso, você vai poder aí finalmente colocar a bandeira do conclave pirata, que é simplesmente um conjunto de espadas cruzadas com duas coroas, uma sobre a outra em um fundo negro. Então, de fato, é uma bandeira preta de pirata, e aí você vira o famoso capitão do conclave pirata, tá? Então, a distinção, a admissão, galera, percebam que ela não é difícil, afinal de contas você precisa ter um barco e uma tripulação, atravessar o Mar Negro para encontrar o navio aí, Fortaleza Sentença, jurar lealdade e derrotar um inimigo deles. Basicamente é aí, entregar o saque para eles, né? Basicamente essa é a ideia, o que não é muito difícil, uma aventura ali dá para se resolver isso facilmente. E agora vamos falar um pouco sobre os poderes dessa distinção. Ela é forte? Ela não é exatamente forte, mas ela tem uma habilidade aqui que me surpreendeu muito, e principalmente, claro, se você for um bucaneiro, vai fazer total sentido aí pra você. A habilidade que me surpreendeu é essa daqui, ó, a solidariedade pirata. O livro ele fala pra gente que a marca da distinção se chama membro do conclave, e basicamente ela te dá um bônus de +2 nas perícias de acrobacia e pilotagem. Ela tira a penalidade que você sofre por atacar à distância ou lançar magias a bordo de um veículo, né, que é um negócio bem chato ali que tem, e você ainda pode recorrer a essa habilidade, né, da solidariedade pirata. E essa habilidade, galera, me surpreendeu porque ela realmente é poderosa, tá? Ele fala que uma vez por aventura, então basicamente dentro de uma missão, né, toda campanha de Tormenta aí é dividida em aventuras, você vai poder solicitar a ajuda do conclave pirata entre várias coisas que podem ser feitas. Essa ajuda ela chega até um desses 3 dias e olha só que interessante essas ajudas, como elas são poderosas, tá? Basicamente ele fala que ele pode fornecer até 4 parceiros iniciantes ou um parceiro veterano de tipos da sua escolha, então você vai ganhar efetivamente parceiros para utilizar numa batalha vindoura, num momento específico ali da sua campanha. E olha, cara, se você ter ali 4
4 parceiros iniciantes é muito bom, tá? Você consegue botar um parceiro para cada um do teu time ali só por causa dessa ajuda. Isso é muito legal também, tá? E aí, ou então um equipamento no valor de 1000 tibares vezes o seu nível, o que também é bem legal, é bem forte, né? Se você tiver aí nível 3, 4, você já consegue pegar, por exemplo, emprestado uma armadura completa, muito forte, tá? E aí, ou então informações, e aí você tira 20, né, considerado como um sucesso crítico, digamos assim, em um teste para interrogar alguém, então você vai conseguir alguma informação valiosa. Obviamente, para você conseguir essa ajuda, você tem que estar disposto a ajudar os outros capitães quando eles precisarem, e aí o narrador pode aproveitar essas oportunidades para colocar outras aventuras, enfim, entre várias outras coisas. E aí, pro final da sua campanha, olha só que interessante, quando você já tá lá, nível 18, nível 19, 20, e você vai enfrentar realmente o verdadeiro vilão da sua campanha, o maior desafio que vocês vão ter até então, você pode até mesmo solicitar a ajuda dos próprios, da própria sentença, né, desse navio Fortaleza ali e te ajudar. Obviamente eles só vão ali contra as mais terríveis ameaças e os desprezíveis puristas, então eles só vão te enfrentar quando realmente o desafio for muito grande, mas já dá pra fazer uma baita de uma situação aqui, tá? Uma baita situação aqui. E claro, o navio sentença ele não fala pra gente, ele não traz informações pra gente sobre isso, mas eu imagino que ele seja uma ajuda muito poderosa, né? Cabe ao narrador aí determinar isso. Então esse poder me surpreendeu, tá? Esse poder me surpreendeu até porque os parceiros no início ali, nível 6, 7, que é quando mais ou menos você vai conseguir uma distinção, né? Depois do nível 5, você já ter 4 parceiros iniciantes de graça, é bom, cara, é bem interessante, tá? Faz uma diferença. Depois vamos para os poderes, tá? O primeiro poder que nós temos ali é o Içar Bandeira Preta. Basicamente ele fala que uma vez por cena, então você vai conseguir fazer isso uma vez no combate ali. Você pode gastar uma ação de movimento e 5 PM para motivar os aliados e assustar os inimigos. Então, os seus aliados em alcance curto vão receber 5 pontos de vida temporários e 1 ponto de mana temporário para cada poder da distinção. Isso é interessante, né? Isso que motiva, talvez, aí a pegar o resto, porque se é para cada poder da distinção, pode fazer uma diferença, obviamente, que no late game talvez não mude tanto assim, né? Mas dura até o final da cena, e os inimigos eles ficam abalados por um D4 rodada. A sua CD é carisma, e o bucaneiro de fato ele utiliza carisma para muitas das suas habilidades, então carisma provavelmente vai ser um dos seus atributos principais, então faz bastante sentido, né? E um D4 rodadas ali abalados, tá? Isso é bem interessante também, e se a sua bandeira ela já estiver visível, você gasta menos, você faz como uma ação livre e 3 PM, eu sempre recomendo antes do combate aí, colocar como a sua bandeira, já hastear ela. Depois você tem ali o Língua Afiada. Esse aqui é uma habilidade bem interessante também. Basicamente ele fala que quando você vence um teste oposto à enganação contra uma criatura inteligente, para cada poder da distinção você pode causar 2d6 de dano psíquico não letal a ela. Olha só que interessante, galera. Quando que você utiliza um teste oposto de enganação? Você vai fazer esse teste, galera, contra uma criatura, principalmente na manobra de combate fintar, que já é muito legal porque a manobra fintar ela tem o poder de deixar o inimigo desprevenido, permitindo que você utilize uma outra habilidade aqui dessa distinção. Então faz um mini combo ali, né? Faz um negócio bem interessante ali. Então você vai fazer um teste, o fintar é isso, né? Um teste de enganação contra o seu alvo para você deixar ele desprevenido. E aí na Língua Afiada, além de você fazer a finta, você deixa o inimigo desprevenido, você ainda consegue causar 2d6 de dano de graça aí, né? Só por ter vencido no teste, o que é bem interessante, também é um combo bem legal. Aí ele fala do Audácia, né? Que se você utilizar o Audácia no teste de enganação, diplomacia ou intimidação, o custo ainda diminui em 1 PM. Então, basicamente, o Audácia é uma habilidade do bucaneiro em que ele soma carisma nessa atributo, né? Então é bem legal. Dá pra fazer um combo muito, muito massa aqui. Depois a gente tem o Lutar Sujo. Essa aqui talvez, na minha opinião, seja a habilidade mais fraca, digamos assim, porque ela tem um probleminha aqui, né? Ele fala que se você fizer um teste de manobra de combate, vocês sabem, né? Manobra de combate é teste oposto de luta. Então, quer dizer, qual que é o problema daqui? O seu personagem ele precisa ter uma luta melhor que a do adversário para você ter mais chances de conseguir. E muitas vezes não é isso que a gente vê, né? As fichas dos inimigos em Tormenta 20 têm um bônus alto de luta, principalmente se ele luta corpo a corpo. Então, tome cuidado. Então aí se você vence, né? Você faz um teste aí de manobra de combate e você consegue fazer um truque sujo. Basicamente, se você vencer, o inimigo vai ter uma condição à sua escolha entre cego, enjoado, lento ou surdo por uma rodada, ou até ele gastar uma ação padrão para se recompor. A condição enjoado é muito boa, né? Essa aqui realmente valeria a pena. Depois a gente tem ali o Sentença de Bolso. Ele fala que você tem mais 2 de bônus na perícia de intimidação. E olha só que legal, sua margem de ameaça com armas de fogo também ganha mais 2 ali. Então você vai dar um crítico mais fácil e você causa 2d6 pontos de dano
com arma de fogo em um oponente desprevenido. Aqui que eu falei que vem um combo legal, né? Porque se você fez lá em cima o teste de enganação do fintar, manobra fintar, para deixar o seu inimigo desprevenido, logo depois, quando você utiliza a ação padrão, você utiliza outra ação padrão ali para atacar ele, você vai ter também um bônus aí de mais 2d6 de dano com a sua arma, o que é, claro, sempre muito bem-vindo. Depois a gente tem a última habilidade ali, que também é um pouco decepcionante, na minha opinião, que é o Vento em Polpa. Ele fala que você pode, uma vez por rodada, gastar 2 pontos de mana para realizar uma ação de movimento adicional no seu turno. Então aí já não é tão interessante assim, né? Se você tiver o poder Velocidade Ladina, você diminui o custo em 1, e aí ele fala ainda que se você estiver a bordo de um veículo aquático, você ainda diminui o custo em mais 1. E depois ele fala que se você usar Audácia, que é aquela habilidade do bucaneiro que adiciona carisma, em teste de acrobacia, atletismo ou pilotagem, o custo também diminui em 1. Isso aqui eu já não sei se eu achei tão interessante assim. O que mais brilha nessa distinção pra mim realmente é a solidariedade pirata, de você conseguir aquelas ajudas com a outra galera do conclave. Isso realmente me parece bem mais interessante, tá? E aí, o que você achou? Gostou, não gostou? Comenta aí que eu quero muito saber. Jogaria uma aventura marítima de Tormenta 20? Eu tô bem ansioso pra ver isso acontecendo, tá? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Deixa o like, se inscreve no canal. Comenta aí, obrigado e tchau, até a próxima. Valeu!